Olá, meus amigos. Hoje é dia 3, domingo, 3 de outubro de 2021, 27 X-Rei do ano de 5.782, ano da porção dobrada, ano das grandes realizações de Deus e mover de Deus como nunca antes. Este ano nós vamos ver muitas maravilhas, sinais, prodígios, milagres, salvação, cura, libertação e até morto ressuscitando. Eu gostaria da sua atenção, porque eu tenho algo que Deus me liberou para contar para você. Você já viu um anjo? Eu já. Algumas vezes eles se materializaram na minha frente, enviados pelo Senhor para me dar libertação de alguma coisa, provisão, direção, livramento. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que Deus me deu. Eu estava passando uma dificuldade financeira porque eu tinha saído do meu emprego por direção de Deus num cartório. Comprei uma banca de revista. Na época nós tínhamos acabado de sair do regime militar e não havia pornografia praticamente no país. E essa banca era a que mais vendia pornografia no centro de Belo Horizonte. Como eu tinha me convertido, eu peguei metade dela. Não tinha livrarias, não havia shopping centers grandes com livrarias grandes, não havia isso. E ela era no centro de BH, ali um quarteirão da Praça 7. E eu estava chorando muito depois de 9 dias sem comer nada, só jejuando, porque eu estava sendo assaltado todos os dias sem saber. Quando um outro empregado meu, um seminarista, ficava lá na banca, chegava alguém e levava todo o nosso caixa, as notas grandes e tudo, que a gente escondia em vários lugares, mas não adiantava. Era um espírito demoníaco que estava nos roubando, e o nosso estoque, o nosso cash flow estava zerado, e só tinha enciclopédias e discos e coisas naquela época, coisas caras que não estava vendendo, e as revistas diminuindo. Eu tirei as revistas de Playboy, de outras pornografias, estava tendo uma pressão muito da editora Abril, depois eu conto, e da outra editora, que era a banca que mais vendia pornografia. Eu não vendia mais, coloquei livros evangélicos no lugar e pregava o evangelho ali com folhetos dentro dos jornais e tudo mais. E Deus estava salvando muita gente. Eu tinha 3 funcionários, um seminarista da igreja Peniel e um missionário, filho da secretária do presidente da Bolívia, estava fazendo advocacia e era cristão. E eu contratei ele como missionário, como evangelista que ele era. E um outro discípulo nosso, de 17 anos, que a gente tinha levado para Jesus, que era músico, e a gente estava aproveitando e pagando salário para ele, e ele trabalhando conosco lá. Então nós tínhamos um movimento muito grande de pessoas, mas estava sendo roubado. E o dinheiro estava ficando escasso, não estava dando nem para pagar direito os salários. E eu ainda tinha que sustentar um irmão mais novo meu. Eu tinha vendido minhas propriedades, meus bens, em obediência a Deus, e dado para os pobres. E fazer a faculdade e tudo mais. É um deserto. Eu estou só nomeando isso tudo para vocês, para saber que eu também passei por deserto, como você deve estar passando. Mas eu quero te falar uma coisa. É no meio do deserto que o Senhor, no meio do deserto, aparece numa sarça ardente, como apareceu para Moisés. E eu quero falar isso com vocês. Se você está passando por um deserto e está orando a Deus, está sendo fiel a Deus, está procurando fazer a vontade de Deus, então eu quero dizer o seguinte: você é um candidato forte. Gente, essa aqui é a Elihana que está cantando. Vou só honrar. Esse aqui é o disco dela, que chama O Leão da Tribo de Judá. Elihana Elia. Acessa lá o canal dela no YouTube. Tem músicas em português, em inglês, em hebraico, em espanhol, lindas. Muito bonito. Então, gente, aí ela aceita convite também para ministrar. Então, voltando aqui, eu quero falar com vocês que no 9º dia de jejum e desespero, eu estava para fechar a banca cerca de 8 horas da noite, já não tinha movimento, lá no meio da rua, lá no centro de BH. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar confusivamente. Eu comecei a soluçar de tanto choro. Eu sou difícil de chorar, mas quando eu choro de verdade.
Deus, eu tenho servido o Senhor pediu para mim sair do cartório, da faculdade, terminar o noivado e pedir perdão para todo mundo, restituir todo mundo que eu defraudei, e eu estou te obedecendo, comprei essa banca, estamos evangelizando aqui, oramos 1 hora por dia, eu e um funcionário meu, todos os dias na hora do almoço, e evangelizamos, e estamos vendo o poder do Senhor, e estou fazendo tudo certo, mas estou sendo roubado. Como é que pode um demônio mandar um endemoniado aqui roubar a gente toda semana, todo dia, tirando o dinheiro grosso nosso, e o estoque está acabando, eu não tenho recurso para investir, para comprar um novo estoque e tudo, eu preciso vender essas enciclopédias, esses livros caros, essas coisas que tem aqui, para poder fazer caixa, para poder abastecer o estoque da banca de revista, jornais e tudo mais. Aí, querido, eu tava chorando, mas assim, lágrimas mesmo, correndo mesmo. De repente eu senti uma presença na minha esquerda, assim, 1 metro de mim, de uma pessoa, mas não dava para descrever, porque tinha uma certa luz, que eu tirei as lágrimas dos olhos assim, para entender que o que eu estava vendo era uma pessoa, um homem, de uma pele assim, tipo um paquistanês, uma pele escura, assim, não negra, mas é diferente, e um olhar muito doce, uns olhos assim, castanho escuro, quase pretos, mas um olhar que você não conseguia tirar o olho dele quando você vê. E o meu coração começou, o meu peito começou a como que fosse um sentimento muito forte, como se o meu peito estivesse pegando chamas. E meu coração começou a pulsar. Eu falei, que é isso? E ele vestiu um terno verde, musgo, brilhante. E eu tentei falar alguma coisa, quem é você, o que você está fazendo aqui. Eu não consegui, não saía só palavras em línguas estranhas, porque eu já tinha sido batizado, cheio do Espírito Santo. E era as águas escorrendo, e eu limpando, e eu só falando em línguas, e o meu peito ardendo. Essa é a palavra certa, ardia meu peito, todo o meu peito. E aí, ele enfiou a mão assim no paletó, tirou uma caneta, um terno verde, musgo, brilhante, olhou para mim com a voz muito doce, mas de alguém com muita autoridade, falou assim, eu fui enviado para lhe ajudar. O que você está precisando? Me fala que eu vou anotar aqui e vou te ajudar. Aí eu falei, olha, eu preciso vender todas essas enciclopédias aqui, esses livros caros, essas coisas, fazer caixa para coisa. E preciso pegar quem está me roubando todos os dias aqui o dinheiro grosso, as notas grandes, que a gente separa do nosso caixa e esconde em algum lugar quando vai dar troco. E todo dia essa pessoa vem numa hora que eu não estou e leva. Eu preciso pegar essa pessoa. Ele falou, que mais que você precisa? Porque eu fui enviado para te auxiliar, para te ajudar. Eu falei, no momento é isso. E continuamos a pregar o evangelho e tal, e tal. De repente eu pisquei o olho assim, ele desapareceu na minha frente, que eu pulei, saí do estabelecimento, olhei para os lados, olhei para todo lado, as ruas tudo vazia, sumiu. E veio aquela alegria, um louvor, e eu só consegui falar em línguas, agradecendo a Deus, louvando a Deus. Isso foi no sábado à noite, se não me engano, sábado à noite. Na segunda-feira, de manhã cedinho, já começou a chegar gente de outras cidades, de bancas de outras regiões longe de Belo Horizonte, procurando um item específico que eu tinha lá, um fascículo de uma enciclopédia que estava lá na banca, um livro completo, naquela época havia discos de vinil, e foi tudo. Gente, a banca ficou limpinha, nem as revistas de palavra cruzada sobrou uma. Nem um jornal, nada, ficou todas as prateleiras limpas em um dia. Na terça-feira eu pude abastecer a banca toda com todo o recurso, o dinheiro. E na terça-feira eu fui almoçar em casa, porque eu não estava comendo por 9 dias, sem comer nada, só jejuando. E aí, eu voltando do almoço, eu ia para
uma quadra da onde estava a banca no centro de Belo Horizonte, passar numa casa de bombons para comprar um chocolate que eu gosto, de sobremesa. Deus falou assim comigo: não vá lá na casa de bombom no chocolate agora, corre lá na banca que o assaltante está lá. Gente, eu corri 100 metros como se fosse um campeão de corrida, eu voei. E quando eu já vi uma pessoa na frente da banca com um seminarista lá, dando para ele um monte de revista de modas, revistas caras, e ele com aquele pacote de revista comprando e tudo, de terno e gravata, um senhor de pele escura. E a hora que eu vi ele segurando aquelas revistas, eu peguei assim no braço dele, ó, segurei no braço dele assim, e foi como se eu tivesse dado um choque de 220 volts nele ou mais. Que ele levou um susto, ele levou um impacto tão grande que ele abriu os braços, soltou as revistas e caiu tudo no chão. E quando ele soltou as revistas, debaixo do paletó dele, o paletó abriu, caiu todo o dinheiro que estava lá na banca lá. Todo o dinheiro caiu que ele tinha roubado lá da banca. Caiu no chão junto com as revistas. E ele ficou paralisado com os braços assim levantados. E eu falei: Satanás, você enviou essa pessoa aqui para me roubar? E de hoje em diante você nunca mais pisa aqui. Eu te ordeno agora na autoridade do nome de Jesus que você fique amarrado e volta de onde você veio e nunca mais pise aqui. E em nome de Jesus, vá, sai daqui. Quando eu disse isso, queridos, sabe o que aconteceu? Era como se eu tivesse jogado um balde de gasolina no cara e tacado fogo. Porque o cara gritava e saltava pior do que um cabrito, pior que um bezerro no curral. O cara saltava e pulava os carros na rua, passava por cima do capô dos carros e do teto dos carros e passou por cima de vários carros, e os carros buzinando, quase batendo no outro, e ele passou por uma rua, passou para outra e saiu gritando, ai, 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 como se estivesse pegando fogo mesmo. Nunca mais passou. E aí normalizou, as vendas nossas aumentaram e também a salvação. Aí, gente, eu quero te contar um pouco do contexto. Mas antes, eu queria te dar uma base bíblica, em 3 passagens bíblicas, para você acreditar que os anjos estão aí. Você está vendo como que está crescendo o número de... Deixa eu tirar essa música aqui. Está crescendo o número de... A intensidade dos terremotos está acontecendo mais. A intensidade dos vulcões, erupções vulcânicas. A intensidade das pestilências, a intensidade da imoralidade, a intensidade de crimes hediondos, a intensidade da maldade, do desamor, a intensidade do hedonismo, do amor egoísta, né? A intensidade da fome, das destruições, guerras e rumores de guerra. Você está vendo como é que as nações estão se armando, e estão ameaçando, e estão fazendo guerra o tempo todo? Gente, a intensidade está aumentando. E eu quero dizer o seguinte, uma boa notícia. No meio disso tudo, Deus quer intensificar a salvação das almas. No meio disso tudo, Deus quer intensificar os milagres, sinais e maravilhas. E para isso Ele colocou os anjos, como diz Romanos 1,14. Eles são espíritos ministradores que vão nos auxiliar, que vão nos assistir e levar aqueles que estão separados, que estão escolhidos por Deus para dar a salvação. Eles vão assistir a gente. Não estou falando de predestinação aqui não, estou falando daqueles que estão buscando Deus, querem conhecer Deus. Deus vai enviar através dos seus anjos e do seu Espírito Santo pessoas para falar do amor dele, da palavra dele. Então, né, como é que ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, assim, Deus está levantando os remanescentes dessa hora, os jovens há mais tempo, que nem eu, 40 anos andando com Deus e servindo Ele, sendo obediente, amando e renunciando e pagando preço e vendo muitos milagres em mais de 10 países aí. Então, o último projeto foi com as crianças de rua, o Ministério Programa Crianças Felizes que nós fundamos. Eu sempre voluntário, gente. Sou o pregador que não cobra para pregar. Aceito oferta de amor, mas nada de barganha, nada de dinheiro, não. Deixa Deus fazer a obra. Então, Deus tem me dado muito
e sempre eu posso semear, posso ajudar outros e vou continuar fazendo assim. Então, meus queridos, eu quero dizer o seguinte para você: tenha fé que Deus, porque muitos de nós oramos por anjos, mas na verdade não acreditamos. É igual aquela menina que chegou com a sombrinha dela numa reunião de oração para chuva. Hoje um amigo meu, colega de oração, falou assim: João, você notou que a previsão do tempo para Belo Horizonte fala que não vai haver chuva e toda noite chove depois que você orou comigo pedindo chuva? Nas últimas 3 noites, do dia 1º de outubro, dia 2 de outubro, dia 3 de outubro, caiu o temporal de mais de meia hora, que refrescou o ar, umedeceu o ar, e até a natureza já se alegra, porque as folhas já começam a brotar e as flores virão. Então assim, a resposta de oração é Deus fazendo, é a obra de Deus. Então assim, quando a gente ora em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, e crê, Deus faz, Deus responde. Então o que eu quero dizer para você, se você está num deserto, Deus quer te tirar desse deserto, mas você talvez está precisando do auxílio de anjos. Então não faça como aqueles homens que condenaram aquela menina que veio para a reunião pedindo chuva, com a sombrinha. Fala, um calorão desse, uma lua dessa, lua, assim, o sol quente, você com a sombrinha, filha? Ele falou assim: ué, nós não viemos orar por chuva? Eu quero sair daqui debaixo de chuva. E choveu. Isso é fato real. A fé daquela menina foi o que moveu o coração de Deus, e Deus mandou chuva naquele lugar. Lembra que Elias era um homem sujeito às nossas mesmas paixões, orou insistidamente com Deus, e por 3 anos e meio não choveu, e depois ele orou e choveu. Lembra daquela experiência? Então, gente, Deus quer mandar... Está falando da chuva aqui. Adonai vai reinar. Então, não é só chuva física que Deus vai mandar, não. É chuva de bênção, de salvação, de cura, libertação, até de ressuscitar mortos. Está em Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8. Né? Para a gente ir pregar o evangelho, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, curar aqueles que estão com lepra. Tem vários tipos de lepra hoje, né, gente? É interessante. E expelir os demônios. Então, nós vamos ver um grande mover de Deus, mas nós vamos precisar da assistência dos anjos. E o que eu quero compartilhar aqui com você, dessa experiência que eu tive com o anjo, que me ajudou a repreender o demônio que estava usando aquela pessoa para roubar todos os dias no meu negócio, e no sustento que eu estava para missionários e outras pessoas na Jocum, antes de eu ir para lá. Deus me chamou. E também na minha vida espiritual. Então assim, eu quero dar uma base bíblica para vocês. Eu não sei se vai dar para ler aqui, mas está no capítulo 7 de Atos. Você pode ler lá, na defesa de Estevão. Lembra que os apóstolos estavam com dificuldade, depois que Pedro pregou e quase 3.000 pessoas se converteram a Jesus, eles estavam com dificuldade de assistir as viúvas, os órfãos, as pessoas mais carentes, necessitadas, e estava ficando alguém para trás. Aí eles separaram 7 pessoas, cheias do Espírito de Deus, homens de fé, homens de ética, de moral, homens íntegros, cheios do Espírito Santo, para fazer o trabalho. E um deles era o Estevão. E o Estevão, ele provocou muito, porque Deus usava ele para realizar sinais e maravilhas, curar pessoas, levar cesta básica e tudo mais, naquela época, né? E aí os religiosos da época que não queriam saber nada com Deus, eles armaram, subornaram pessoas para fazer mentira, e o Estevão foi então para o Sinédrio para ser julgado. E aí ele fez a defesa dele. E na defesa dele ele falou algo tremendamente importante que eu queria que vocês lessem. Está no capítulo 7 de Atos. Deixa eu pegar meu óculos aqui para me ler para vocês. Diz assim, no versículo 39, aqui ó, vê se dá para vocês acompanhar aí. Ele está falando sobre Moisés, hein? Decorridos, olha aqui, gente, tá dando para vocês verem aí? Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai. Tem a ver conosco, que nós estamos falando aqui agora. Um anjo, o próprio Senhor, foi entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão,
ficou maravilhado e aproximando para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Viu com efeito o sofrimento do meu povo? Vi com efeito, Deus falando, o sofrimento do meu povo. Deus está vendo o seu sofrimento, meu querido, minha querida. Povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este, deixa eu mudar isso aqui. A este, Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador com a assistência do anjo. Tá dando para ver aqui, gente? Que ele apareceu na sarça, ou seja, desde aquela aparição na sarça ardente, o anjo do Senhor acompanhou Moisés, e foi ele que realizou aquele tanto de sinais e maravilhas, abriu o mar vermelho, aquela coluna refrescante durante o dia, né? Tipo um ar-condicionado para eles, que fazia sombra e tudo, que os guiava, e à noite aquela coluna de fogo que os aquecia no frio do deserto e os guiava também. Então, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça, este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito. Olha, o anjo que os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos, gente. O anjo acompanhou Moisés. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Vamos continuar aqui. Estava Pedro preso, o apóstolo Pedro. Isso está em Atos, capítulo 12. Pedro, pois, estava guardado no cárcere com 4 soldados, um de cada lado dele. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, ele se materializou, gente. O despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, o poder do anjo. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, olha isso aqui, gente, chegaram ao portão de ferro da prisão, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Olha aí, ó, o primeiro portão automático. Foi o anjo que inventou. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico que era religioso e que era contra. E aqui fala assim, eles lhe disseram, quando ele bateu a porta, né? Você está louca, mulher? A menina lá, a Rod, que foi atender. Ela nem abriu a porta, ela ficou tão empolgada quando ela ouviu a voz de Pedro. Aí ela falou assim, ela porém persistia em afirmar que assim era. Eles estavam orando para Deus mandar anjo libertar o Pedro. Quando o Pedro chegou na porta, eles não acreditaram que era ele, não. Aí o que eles falaram? Então disseram, é o seu anjo. Porque muitas vezes, meus queridos, deixa eu colocar aqui, muitas vezes, isso aconteceu comigo em algumas ocasiões muito especiais, o anjo ele se materializa na aparência daquela pessoa que ele serve. Os católicos não falam, desde criança eu ouço isso, que todos nós, quando nascemos, temos um anjo da guarda. Eu creio nisso, porque em Hebreus 1,14 fala que eles são espíritos ministradores enviados por Deus para aqueles que vão herdar a salvação. E eu creio que a gente tem mais anjos também, por causa da obediência a Deus, e por causa do propósito de Deus na nossa vida, e por causa do trabalho que nós estamos fazendo.
Então aí vem mais anjos para nos auxiliar. Muito mais do que os capetas, gente. Para de dar ênfase em capeta, glorificar capeta, falar de demônio. Para, demônio é para você amarrar, expulsar e mandar para o abismo sem direito de volta, entendeu? Libertar as pessoas, porque tem o dobro de anjos para nos servir. Então, mas a gastronomia para mim eu quero desligar aqui para a gente falar mais claramente, para você entender. 1/3 dos anjos no céu caíram seguindo a Satanás e foram expulsos do céu. Foram expulsos da presença de Deus e vieram para cá. Então, muitos deles ainda estão presos, vão ser libertos depois. Mas enquanto isso, tem 2/3 de anjos obedientes 100% a Deus para nos assistir, gente. Alguém falou lá na Inglaterra, quando eu morei lá, e eu achei interessante. Ele falou assim, olha, ficar conversando com anjo, orar para anjo, falar com anjo, é burrice. Mas eu falei com ele assim, olha, é mais burrice você ignorar a existência deles e o serviço deles. Então peça a Deus para mandá-los. Peça a Deus, e se ele te perguntar alguma coisa, você responde, como perguntou para João, perguntou para Daniel, perguntou para muitos outros. O que tu vês? O que você acha disso e tal? E porque ele tem algo para nos passar, algo para nos falar. E eles esperam de nós verbalizar aquilo que nós queremos. Por isso tem um poder na nossa língua, nas nossas palavras, quando a gente profetiza. As pessoas têm medo de profetizar, gente. Tem medo de fazer afirmações determinados. Como é que chama? Não é resolução, não. Fazer... determinar algo. Eu quero que aconteça isso e tal. Olha, a oração é uma obrigação nossa. É o veículo, é a forma da gente falar com Deus e ter intimidade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a linguagem que ele usa é mais visual, porque uma imagem fala mais que 1000 palavras. Então, o Espírito Santo, ele nos inspira a falar aquilo que Deus quer realizar. E aí quando você verbaliza, pronuncia aquilo que está no coração de Deus, acontece. Mas muita gente deixa de profetizar, deixa de dar um elogio a uma pessoa, deixa de dar uma palavra de encorajamento para uma pessoa, ou uma exortação, um puxão de orelha, ó, você está pisando a bola, volte para o Senhor, para de fazer isso, você é casado, não mexe com essa mulher não e tal. Uma coisa assim. Então é uma exortação. Então assim, mostrar o erro e levá-lo para a direção certa. Nada de acusação, nada de ódio, nada de condenação. O acusador é o nosso inimigo, né? O acusador das nossas almas. Então, assim, a gente tem que fazer isso e deixar o resultado com aquele que está lá no céu. Nós só estamos obedecendo, gente. Nós só estamos cumprindo o desejo do nosso Pai. Levai as cargas uns dos outros, orais uns pelos outros, e aquele que está enfermo, chama os presbíteros, unge com óleo e ora, e os pecados dele vai ser perdoados, confessai os vossos pecados uns aos outros, né? Em Tiago capítulo 4 e 5 fala sobre isso. Humilhar-vos debaixo da poderosa mão de Deus e ele vos exaltará. Voltando aqui ao assunto dos anjos, eu quero dizer para você o seguinte: Deus tem anjos sim para te ajudar na sua luta. Nós vamos orar daqui a pouco. E eu compartilhei isso porque Deus me liberou para compartilhar isso. Eu não lembro nenhuma vez de ter orado sobre isso. Mas deixa eu te contar um pouquinho do contexto quando esse anjo apareceu e eu tive essa grande libertação, que eu fechei a brecha do cara que estava me roubando, né, o demônio estava nele, o demônio veio para roubar, né, matar e destruir. E também a brecha estava no funcionário. Ele só vinha comprar revistas caras e tudo mais, de terno e tudo, com notas de 100, na época não era reais não, mas era tipo assim, 100 reais, notas maiores para pegar troco.
para ver onde que o funcionário ia colocar as revistas. Aí o funcionário virava as costas para fazer o troco. Aí ele falava assim, me dá aquela revista lá em cima no cantinho aí eu subia lá para pegar de costa. Aí o cara pegava, ele já tinha dado o troco, pegava todo o maço de notas de 100, de 50 que estava lá. E a gente não entendia como é que a gente mudava de lugar e o cara pegava sempre, roubava sempre 2 pessoas na banca. E aí, Deus, através do anjo, né, nos deu autoridade e fechamos a brecha. Mas o pecado estava na vida daquele seminarista. Entendeu? Tinha um pecado de imoralidade na vida dele, que ainda não tinha sido resolvido. Mais tarde a gente certificou disso, eu tive que mandá-lo embora. Mas na mesma época, eu fui chamado para uma reunião eu vou falar o nome porque realidade eu posso comprovar isso. Mais ou menos 12 diretores de todas as sucursais da editora Abril me chamou para uma reunião. E eu fui pedir oração na minha igreja na época, Batista Central. O pastor na época era Ivênio dos Santos, me deu um microfone e eu fui pedir oração porque eu tinha essa reunião na segunda-feira e eu tinha uma bolsa Samsonite, naquela época a gente usava bolsa, eu enchi ela de Bíblia, né? Umas 15 Bíblias lá, Bíblia menor. E eu pedi oração ali no domingo à noite e deu meu testemunho, ó, na banca a gente evangeliza, meu ganha-pão, eu sustento meu irmão, tem 3 funcionários e ajudo muitos missionários na Jocum e tal, com esse dinheiro. E eu queria que vocês orassem por mim e tal. Ninguém orou não, só deu testemunho lá, eles falaram amém, e eu desci, entreguei o microfone ao pastor e tal. Acho que o pastor falou, Deus abençoe e tal, tal. Mas aí, na saída, um dos diáconos daquela igreja, que eu fui membro por 27 anos, foi a única igreja que eu me membrei desde a minha conversão, que eu escolhi